Oi, gente. Bom, deixa eu me apresentar primeiro para vocês. Eu sou Gláucia, sou professora de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não sou gaúcha, por isso que meu sotaque é um pouco diferente. Não sou da área de TI, não falo a linguagem de vocês, mas tenho uma demanda para vocês, por conta de alguns alunos da economia, da engenharia da computação, de outros cursos que eu conheço por diversos meios, é que me chegou a ideia de apresentar essa proposta aqui no FISLE. Isso porque eu já estava indo atrás dessas pessoas, fazendo para eles a demanda que eu vou fazer para vocês agora. Tá? Então, essa palestra, esse papo, ele é menos informativo, talvez menos contribua para cada um de vocês, mas a expectativa é que ele contribua para nós da economia. Então, eu quero que vocês estejam bem abertos para entender essa ideia. Aliás, o próprio título é isso, ela é um convite à comunidade do software livre para que nos ajude nisso que a gente está chamando aqui de decifrar, de mostrar o que muita gente dentro da economia já está chamando de uma transição anticapitalista, pós-capitalista, ou os nomes aí vão variar. Bom, a minha ideia é o seguinte, é até bom que tenha pouca gente, que isso, de repente, funciona mais. Mas é que eu não faço uma exposição seguida e depois deixo alguns minutos no final para vocês fazerem questões. A ideia é muito mais que vocês possam perguntar à medida que eu vou caminhando, porque aí o raciocínio vai crescendo e ninguém fica na metade do caminho. Então, quem, por favor, quiser fazer qualquer observação, qualquer dúvida, ou mesmo qualquer negação, desde que ela não seja muito polpuda, né, muito robusta, a gente vai fazendo ao longo. Aí vocês peçam que eu dou uma paradinha aqui. Bom, então, pode passar adiante aí. O que a gente está... eu coloquei, inclusive, na forma de perguntas, para vocês verem em que grau que está a nossa angústia aí. Por que o capitalismo seria transitório? Isso é uma coisa que pode parecer óbvio para muita gente, para outros nem tanto. A dificuldade maior que eu tenho com os meus alunos na economia é mostrar que as sociedades são históricas, que elas tiveram um início, que elas têm um desenvolvimento, que elas têm um fim. É muito difícil isso. Na maior parte das vezes, as pessoas entendem a historicidade disso que a gente chama um modo de produção como uma historicidade muito simples, do tipo um antes e um depois. Né? As pessoas, muitas vezes, têm um antes do capitalismo. Por exemplo, eles acham que o antes do capitalismo não tinha excedente, produzia-se para o uso comum. Né? É curioso quando você diz para os alunos assim, calma lá, existem sociedades antigas, arcaicas, né, talvez primitivas, conforme a linguagem do pesquisador, que você produzia excedente, produzia o suficiente, por exemplo, para queimar. Você tem comunidades de indígenas no norte dos Estados Unidos, limite do Canadá hoje, ou em várias tribos espalhadas pela Oceania, que têm verdadeiras festas de queima de excedente. Então, a ideia, excedente, né, para quem não tem isso na cabeça, qualquer dúvida, vocês levantem a mão, a gente soluciona imediatamente. Né? A ideia do excedente é de uma produção que excede as necessidades imediatas de consumo. Ou seja, tem gente que pensa o seguinte, capitalismo é aquele modo de produção que produz muito, né, muito excedente, né, para além do que a gente precisaria. Uma sociedade primitiva, que seria a pré-história desse sistema, produzia para as necessidades de consumo. Não é bem assim. Tá? Mesmo em períodos anteriores da história da humanidade, você tem uma produção que excede. Tá? Mas, então, o que isso tem a ver com essa primeira pergunta? É que, assim como esses modos de produção passaram, a ideia é que o capitalismo passe também. Né? Então, isso é o que a gente estuda. Imagino que diferentes áreas, essa questão da dinâmica do seu objeto científico, né? Como é que ele muda, como é que ele transita, é tão importante quanto. Né? Para a economia é fundamental. Não todos os economistas. Né? Vocês já devem ter ouvido falar daquele tipo de economista que as sociedades são estruturadas de modo muito mais rígido, muito mais fixo. O sonho desses economistas é que a economia possa ser traduzida plenamente, completamente pela matemática. Né? A nossa ideia não é de que a matemática seja avessa aos desenvolvimentos da economia, mas você não tem regularidade suficiente, você tem uma dinâmica história complexa e rica o suficiente para não permitir que a gente facilmente
consiga colocar num modelo, em termos de poucas variáveis, o que seria a trajetória futura. Então, o sistema é um sistema muito mais complexo, muito mais dinâmico. Bom, então, por que esse modo de produção, que a gente chama capitalismo, né, é transitório? É transitório, em primeiro lugar, porque todos foram. Porque a história é transitória. Porque as formas sociais são transitórias. Ok? A maneira como os homens se organizam para produzir é uma maneira que passa. Ok? Tem características próprias, em geral comporta muita contradição, até que as próprias contradições internas exijam uma mudança radical nas bases mesmo pelas quais a sociedade se organiza. Bom, então já resumi o que eu estou falando ali em cima para vocês. Por que ele estaria morrendo agora? Ah, essa já é uma outra questão. Ah, ok, o capitalismo é transitório, as outras formas com que os homens já se organizaram para produzir também foram transitórias, tanto é que por isso que passaram. Sim, só que, meu Deus, o feudalismo demorou quantos anos para passar? Né? Então, por que o capitalismo, que é relativamente jovem, né, por que ele já estaria em transição agora? Primeira resposta é que tudo agora é muito mais rápido. De fato, a velocidade de formação, de domínio pelos 4 cantos do globo do capitalismo, já foi uma velocidade que é bastante diferente do que aconteceu no passado. Da mesma maneira, o que acontece com as contradições desse sistema. A maneira como ele, de fato, a velocidade que ele consegue submeter histórias, economias, sociedades, cujas origens, cuja história passada é absurdamente diferente do berço do capitalismo, que é a Europa Ocidental, é incrível. Bom, então isso já é uma primeira dica. Né? Se tudo ele faz bastante rápido, quem sabe a morte dele também é mais rápida. Mas não é só isso. O que caracteriza esse agora? Né? A gente não está deduzindo por uma fórmula genérica. O que caracteriza esse agora é exatamente a gente ver a riqueza das contradições que a gente está vivendo. Ou seja, se é que o capitalismo tem uma contradição básica, para quem não sabe, a contradição básica do sistema é muito simples. Tá? A capacidade de produção de excedente, até para a gente falar de uma coisa que a gente já falou, é imensamente maior do que a de todos os modos de produção passados. Isso sim é uma verdade. Né? A gente diria, inclusive, que essa capacidade de produção de excedente não tem limites. Não apenas ela não tem limite no consumo da população, como ela não tem limites. Ok? Se você pensa em sistemas de crédito, não tem limite. A capacidade de produção de riqueza nesse sistema é aberta. Eu brinco com as pessoas que até pensam assim, mas o petróleo vai acabar. Qual é o problema? Mas a água vai acabar. Cara, se o sistema tem fôlego, e ele tem fôlego, ele vai produzir água sei lá onde. Entendeu? Dá um jeito de descobrir onde é que tinha água em Marte e vai transformar aquilo em água de novo. Entende? Dá um jeito de criar formas de energia que agora até já estão aí. Eu só estou usando petróleo porque ainda faz sentido. N sentidos. Não apenas o sentido de ser uma matéria-prima relativamente, entre aspas, barata, perto das outras formas de energia que ainda estão sendo, né, especuladas. Né? E se não é mais barata também é porque tem N outros jogos em cima que vai explicar isso. Mas, enfim, a capacidade de produção do sistema, a capacidade de transformar o conhecimento, a ciência, numa arma para eu poder produzir mais excedente é ilimitada. E é isso que deu para esse sistema um vigor fantástico. Bom, mas então qual é que é o problema? O que tem de contraditório? Por incrível que pareça, a capacidade de apropriação de riqueza pelo sistema é limitada. Por incrível que pareça, para vocês terem uma ideia, todas as grandes crises do capitalismo, elas advêm de um período de produtividade imensa, de lucratividade imensa. Só tem crise quando tem muito dinheiro sobrando. Para resumir e falar um vocabulário bem fácil. Ok? Só tem crise quando tem muito dinheiro sobrando. Bom, isso é contraditório. Porque muito dinheiro sobrando deveria significar abertura de N frentes de investimento, de N formas de produzir mais riqueza. Sim, mas justamente quando eu tenho muito dinheiro sobrando, justamente quando eu poderia estar abrindo novas frentes de expansão do próprio capitalismo e, portanto, de produção de mais riqueza, é quando essa capacidade limitada de absorção da riqueza começa a mostrar sinais.
Todo mundo entende quando eu falo capacidade limitada de absorção da riqueza? Isso é muito simples. Os caras param de vender. Ok? Isso é que é uma crise. Você não consegue mais vender tanto. O que aconteceu na bolha de 2008? Né? Num determinado momento, todo mundo lá, indo atrás, comprando. Quem tem um imóvel consegue, em cima daquele imóvel, alavancar N empréstimos. Os empréstimos relacionados com aquele imóvel viram ativos dos bancos que fazem outros empréstimos. Ok, parece que está tudo bem, parece que o mercado está aquecido, né, que é um termo que a gente usa. O que acontece lá pelas tantas? Despenca. Né? Que é uma característica da coisa financeira que não é o que resume a crise em geral. A crise não é só, ela não tem só essa dimensão da esfera financeira. Mas, enfim, o que significa isso? Na crise, as pessoas começam a desconfiar que elas podem ter problemas para vender os produtos. Portanto, para poder realizar esse excedente. Né? Onde é que eu realizo o excedente? Quando alguém compra parte dele e leva para casa. Pode até não ser para consumir. Ok? Desde que compre, está bom. É por isso, por exemplo, que a indústria bélica se sustenta. Né? Alguém comprou, está legal. Graças a Deus não vão usar. Né? Mas estão lá comprando. É isso que interessa. Interessa vender. Muito bem. Exatamente num período onde eu estou num boom, no auge desse boom, eu estou produzindo tanto e a capacidade de apropriação é limitada, que ela começa a dar sinais de esgotamento. Nesse exato momento, o que salvaria esse sistema? Né? Por que ela dá sinais de esgotamento? Porque uma das variáveis que compõe essa compra de mercadorias, ela tem teto. Essa variável que tem teto é o salário. Ok? Por mais que ele seja elevado, ele tem teto. Por mais que um trabalhador alemão seja um trabalhador muito bem pago, o fato é que a parte que ele se apropria do excedente, principalmente do excedente criado por um país de altíssima produtividade como é a Alemanha, é reduzida. Estão entendendo? Então, o que teria que acontecer para o sistema continuar se reproduzindo? O que teria que acontecer é que aqueles que não têm esse teto, ou seja, aqueles que não ganham salário, tinham que estar gastando. Mas esses são os capitalistas. Esses são aqueles que estão com medo de não vender. Então, no auge da crise, o que acontece? A turma senta na grana. Ok? No auge da crise, com dinheiro sobrando, os caras sentam no dinheiro. Todo mundo que lê jornal deve ter visto isso acontecer agora recentemente. Tá? Então, esse é o problema do sistema. Sim, mas esse é um problema antigo. Por que agora seria diferente? O que tem de diferente agora? Como é que eu resumi isso ali? Eu resumi da seguinte maneira. O auge do capitalismo se dá quando a forma mercadoria se generaliza. O que significa isso? Quando tudo e quanto é coisa que é produto do trabalho humano só é passível de ser passado uns para os outros via mercado. Ok? Essa é a tendência do sistema, é tornar tudo mercadoria. Muito bem, o que está acontecendo agora? Um certo esgotamento da forma mercadoria. O que eu chamo de um certo esgotamento? Né? Essa coisa não é definitiva, não é de uma vez só. Vocês vão ver o último parágrafo aqui da minha apresentação, como é que é interessante em relação a isso. Isso é muito diferente, por exemplo, de umas interpretações mais marxistas da história, que pensavam, né, algumas, não todas, mas que pensavam que esse momento de transição seria um momento revolucionário. Né? O que é revolução? É quando as transformações são concentradas no tempo. Basicamente isso. Né? Mas, enfim, depois eu volto a essa parte aqui. O que a gente está dizendo aqui? Está dizendo que esse processo é um processo, né? É um processo, não é de uma vez só. Então, você transforma tudo em mercadoria. O que está acontecendo hoje em dia? Eu não pago nada para quem coloca legenda nos filmes que eu quero ver, por exemplo. Nada. Morro de preguiça de ficar tentando decifrar inglês e prestar atenção no filme ao mesmo tempo. Né? Aí tem lá uma gurizada, que eu tenho vontade de agradecer eles, vira e mexe. Né? A turma que fica lá botando legenda para mim. Né? Eu adoraria conhecer a gurizada do Pirate Bay, adoraria conhecer, ir lá. Porra, meu, muito prazer. Entendeu? Olha quanta coisa tu faz para mim. Eu não te pago nada, eu nem te conheço. Como é que funciona isso? Né? Bom, e N exemplos que vocês devem saber mais do que eu. Então, a forma mercadoria, ela tem N, inclusive, esferas onde ela está mostrando o seu esgotamento. É cada vez mais difícil colocar preço às coisas. Seja porque algumas coisas quase não têm mais trabalho para definir um preço, pelo menos não um trabalho de produção, de chão de fábrica, mas ganha peso todo um sistema paralelo
né? Não é à toa que esse crescimento do setor serviços gigantíssimo, né? Ele se dá, inclusive, em sustentação da indústria. É muito difícil hoje, já notaram isso? É muito difícil hoje você falar assim, comércio, indústria, agricultura, serviços. Mas como assim? A agricultura hoje em dia é só terra? Imagina, tu vai lá no campo, está lá o cara com a internet, fazendo projeção, sabendo se vai chover ou se não vai, acompanhando o preço da soja no mercado mundial, né? O cara da indústria, está lá um cara também cheio de serviços por todos os lados. O cara dos serviços só funciona com hardware na mão dele, não é? E mais uma estrutura física. Quer dizer, a confusão de todas essas coisas é enorme. Tá? O que significa isso? Todas essas coisas vão parar na mão de todas as pessoas via mercado. Só que cada vez mais o veículo, o meio que faz isso, que é o preço, que é a compra e a venda, vão ganhando uma complexidade que escapa do mercado. Para vocês terem uma ideia, os economistas criaram o termo custos de transação. O que é um custo de transação? Não é um custo de produção. É simplesmente aquilo que você vai ter que arcar se você tiver que prever, por exemplo, que o cara pode não cumprir um contrato e você vai precisar de um advogado. Olha que coisa louca, né? Você já prevê uma coisa, mas que você nem sabe, mas como é que é isso? Então, essa complexidade do mundo da mercadoria, onde toda forma de trabalho tem um preço, ela chega num desenvolvimento tamanho que ela se esgota. Essa é a hipótese nossa aqui. Tá? Mas, junto com essa hipótese, tem uma observação empírica enorme, que já já a gente vai chegar nela. Então, tá. Então, do mesmo modo que demora um tempo para a forma mercadoria se generalizar, para todas as formas de trabalho só valerem quando elas assumem a forma mercadoria, isso não significa que tudo vira mercadoria apenas no limite. Né? É como eu digo, se eu fizer um chale para o meu namorado, não é mercadoria, a não ser que ele resolva vender no mercado paralelo depois que se separar de mim. Okay? Mas, enquanto isso, eu construí lá um produto artesanal com maior amor e carinho para ele não vender. Né? Essas coisas existem, só que elas são resquícios. Ok? Resquícios. E, aliás, um resquício triste é o vale presente, né? Aí tu não faz nada mesmo, tu nem escolhe o presente, tu nem mostra para o seu namorado que você teve a intenção, que você tentou agradá-lo, adivinhá-lo, você não corre esse risco, né? Tu vai lá e dá um vale presente. Olha só, já é a abstração da forma mercadoria. Né? O dinheiro, coisa mais chata, né? Ganhar dinheiro de presente. Mas, enfim, demora para essa forma se expandir, só que ela tem um limite. Esse é o ponto. Passa para mim. Tá. E esse limite a gente está dizendo que é agora. Por que é agora? O que caracteriza o nosso tempo? Tá? Duas coisas mais importantes aqui. Uma série de operações de troca não envolve mais a equiparação de valor, mas a doação de trabalho, que é o que eu estava falando para vocês. Tem uma porção de gente que doa trabalho de N maneiras, consciente ou não consciente, desenvolvendo um software coletivamente, isso é óbvio. Né? Muitas vezes sem saber se aquilo vai ter um lado mercantil, se eu vou poder mercantilizar aquilo ou não, ou se eu vou querer mercantilizar aquilo ou não. Né? Ou, muitas vezes, mesmo que, de alguma maneira, parte desse esforço seja mercantilizável. Aliás, a lógica do sistema é mercantilizar, só que é uma aposta. Fica todo mundo correndo atrás. Ok? Né? Até que ponto parte do trabalho é mercantilizável, até que ponto a gente pode apostar nisso, até que ponto a gente quer fazer isso, né? Para poder gerar riqueza, para poder gerar PIB, para poder gerar bababá, isso que os economistas querem. Só que, por outro lado, sobra doação de trabalho, sobra cooperação no mundo do trabalho, que não pode ser plenamente assambarcada pelo capital. Esse é o fato hoje em dia. Toda hora que a gente vai fazer alguma coisa, a gente está fazendo, parte dela é mercantilizável, às vezes por nós próprios, seria o ideal. Seria o ideal hoje em dia se nós fôssemos produtores independentes do nosso próprio produto, do nosso próprio esforço. Por mais que o nosso próprio hoje seja cada vez menos nosso próprio. Percebem o que eu estou dizendo? Cada vez menos cada um de nós é que faz alguma coisa. Porque eu faço em cima da máquina que o outro fez, aquela máquina foi feita por uma porção de gente, aqueles trabalhadores que estavam lá também, uma porção de gente entrava na produção deles, para eles estarem ali vivos, né? E assim vai.
É muito difícil. Outro dia eu vi uma matéria no jornal, vocês devem ter visto também, na internet, não sei, de um cara alemão que vive sem dinheiro. Né? E o cara descobriu uma maneira lá de viver sem dinheiro. Aí eu brinquei com os meus alunos, eu falei, pô, descobriu a pólvora, descobriu o que todo pobre sabe há muito tempo. Entendeu? Pobre sabe viver sem dinheiro há muito tempo. O mais legal não é isso. Não é isso que é mais legal. O mais legal é quando você aprende a viver via troca de trabalhos com os demais, que transcende a mediação do dinheiro. Sendo que o dinheiro não é ele o mal, não é o dinheiro que é o mal em si. Né? O problema é que o dinheiro carrega uma porção de coisas que não ficam muito explícitas. Né? Se o dinheiro fosse um signo como outro qualquer, né? Que nem quando a gente vai passar férias na praia, né? Vocês já fizeram isso com as famílias? Aí a gente combina, já que cada um vai comprar uma coisa, fazer um trabalho, fazer almoço, limpar a casa, a minha família faz isso, minha família é bem organizadinha. Né? A gente faz um dinheiro local, um dinheiro de férias. Né? Porque depois a gente faz uma compensação geral e vê se todo mundo trabalhou igual. Pronto, só isso. O dinheiro era para ser isso. Ele era para ser um signo de até que ponto você participou daquele esforço coletivo daquela comunidade. Né? Pronto, se você participou, você ganha lá uma cota. Com aquela cota, você tem direito a trabalho de outros naquela comunidade. Ok? Se você deu mais do que tirou, ou o outro fez o contrário, vai ter que ter uma compensação desse negócio. Né? Tu vai poder ficar sem trabalhar no ano que vem, por exemplo. Né? Ou você vai ter que trabalhar o dobro, porque agora, nesse período, você não trabalhou. Enfim, a lógica por trás de que eu tenho uma comunidade e que essa comunidade tem condição de fazer a vida melhor para todos, se todo mundo participar, né? Se aqueles que não participarem tiverem justificativas por não participar, isso é um outro sinal de civilidade de uma comunidade. Né? Se a gente é uma comunidade muito atrasada e uma das crianças nasceu sem perna e sem braço, né? Não resta outra coisa para nós a não ser matá-la. E não é nenhuma questão de crueldade, é porque nós não vamos ter como... Né? A não ser que nós tenhamos não apenas uma produção de excedente razoável, como um meio de fazer ela chegar até ali, ok? Mas na nossa sociedade, não. A gente é civilizado o suficiente para que alguns membros que a gente saiba que não tenha a mesma habilidade, a mesma possibilidade de contribuir, mesmo assim possa retirar. Por quê? Porque ele não está roubando ninguém. Ele está retirando do trabalho coletivo superdesenvolvido. Esse trabalho coletivo superdesenvolvido só se tornou superdesenvolvido porque, ao longo da história, nós fomos herdando das sociedades anteriores. Então, simplesmente, a gente está vivendo disso, desse acúmulo de conhecimento, desse acúmulo de, enfim, uma porção de coisas. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto lá. Tá? Cada vez mais a gente tem formas de troca de trabalho que envolvem uma quase doação. Ok? Gente, nada disso é consenso na economia, tá? Tem gente que, não, isso não é bem assim, papapá. Eu estou dando a visão de um grupo, depois se vocês quiserem perguntar quem são, eu digo para vocês. Segundo ponto aqui, a produção começa a ser feita por produtores cujos laços de dependência para com o social são mais fortes. Olha só, não apenas a troca começa a ser uma troca não mais exclusivamente mediada pelo dinheiro, pelo mercado, pela impessoalidade, como começa a acontecer o contrário. Eu começo a ter cada vez mais laços de pessoalidade, por incrível que pareça. Por mais que a gente dependa de mais gente, é comum, e o próprio evento de vocês é isso, a necessidade das pessoas se conhecerem. A necessidade de saber, quem é que é o cara que está desenvolvendo tal coisa? Como é que eu posso conversar com esse cara? Os economistas já descobriram isso faz tempo. Né? Um economista famoso inglês, o Alfred Marshall, cunhou o termo arranjos produtivos locais. Né, o termo em inglês clusters. Qual é que era a ideia? A ideia é que as pessoas se beneficiem da proximidade. Né? A proximidade com quem me fornece, a proximidade com quem me compra, a proximidade com quem desenvolve um certo tipo de serviço que é fundamental para o meu negócio. Tudo isso cria, o Marshall dizia isso, imagina, no início do século XX, cria uma nuvem de informação. Uma nuvem. As pessoas bebem informação no ar, ele dizia. Olha só. Antes da internet, etc, etc. Mas por quê? Porque se você está naquela comunidade, alguém te assovia lá no ouvido que tal fulano está fazendo tal coisa. Certo? E isso contribui para o progresso do todo. Tá? Então, da mesma maneira como tem alguma coisa na esfera da circulação que mostra esse esgotamento da forma mercadoria, na esfera da produção tem também um esgotamento do controle privado da produção coletiva. Esse é o ponto.
cada vez mais essa produção coletiva é entendida como coletiva. Cada vez mais é difícil você dizer que tem grandes gênios. Olha que coisa fantástica. Tem gente que vem reclamar para mim, mas não se fazem mais grandes gênios como antigamente. Eu falo, que ótimo. Que ótimo, não tem mais. Antigamente também era assim, todo mundo subia no ombro dos outros, no bom sentido. Não tem nenhum gênio que não tenha se aproveitado do desenvolvimento dos caras que lhe antecederam. Só que hoje em dia isso é muito mais evidente. É tão evidente que eu posso fazer isso de propósito, e não por acaso. Eu posso construir isso. E hoje em dia, quem constrói isso não é mais um grande capitalista, né? Eu sou aqui o cara da Rand, eu sou aqui o cara da TT, eu sou aqui o cara da IBM. Não precisa ser, ok? Muitos podem fazer isso. A gente pode pensar que se a gente for fazer uma pesquisa sobre o genoma humano, que envolva todos os pesquisadores, né, de biologia, de biomedicina e tal, do mundo, vai ser muito melhor. Muito bem, alguém teve essa ideia? Pronto, vai lá e dá um jeito de realizá-la. Claro que é mais fácil realizá-la com as tecnologias que a gente tem à mão hoje, de comunicação, etc. Mas a ideia é a ideia básica de trabalhar junto. É só isso. É a mesma ideia que o homem primitivo deve ter tido para poder, sei lá, botar uma barragem num riozinho para que durante o período da seca eu tivesse água lá. Olha, para botar uma barragem a gente vai ter que fazer o treco aqui coletivamente. Muito bem, é a mesma coisa. Só que quanto mais consciência eu tenho de que é o trabalho coletivo que produz essa riqueza exuberante toda, muito mais eu, de alguma maneira, provoco um problema no capitalismo. Porque o capitalismo tende a achar que o melhor jeito de fazer isso é se algumas pessoas chaves organizam o trabalho coletivo dos outros. E é verdade que foi assim num tempo. E é verdade que esse sistema foi altamente revolucionário no início. Ele tirou os homens de uma certa limitação que era lhes colocada por N esferas, desde a coisa religiosa até as próprias circunstâncias científicas, até o pouco conhecimento que se tinha. O capitalismo libera o poder do trabalho de uma maneira fantástica. E como que ele fez isso? Com alguns homens se destacando e combinando o trabalho dos outros. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu odeio aquele discurso esquerdista que diz assim, capitalista não trabalha. Eu falo, meu Deus, que eu saiba é o contrário. Pela primeira vez na história da humanidade, até eu diria, que não tem um sistema onde capitalista trabalhe tanto. É a classe dominante que mais trabalha. A esperança de vida de um executivo em São Paulo, numa pesquisa que eu li recentemente, era quase 15 anos menor do que de um sujeito da periferia, desde que ele não seja homem. Né? Os homens da periferia, inclusive na faixa de 18 a 24 anos, estão desaparecendo. Né? Mas, tirando essa população de risco, né, os pobres vivem mais tempo do que o executivo paulista, né, que trabalha que nem um louco. Então, o problema não é que ele não trabalhe. Okay? O problema é que o trabalho dele, em grande parte, é organizar o trabalho alheio, o trabalho coletivo. Okay? E por que ele faz isso? Porque, em tese, ele vai se apropriar dos frutos desse trabalho coletivo, que não necessariamente todo mundo entende que é trabalho coletivo. Esse é o ponto. Muito bem, só que o que acontece hoje em dia? Cada vez é mais evidente que isso é trabalho coletivo. O que acontece aqui, inclusive? Por conta dessa contradição, cada vez mais você tem o que alguns economistas estão chamando de acumulação por expoliação. Como se o capitalismo não tivesse podendo mais acumular riqueza apenas fazendo o que ele sempre fez, que é o quê? Organizar o trabalho coletivo, alheio. Mesmo que ele trabalhe pra caramba também. Okay? Mas cada vez mais o sistema está tendo problemas com isso. O David Harvey, por exemplo, esteve aqui recentemente, mais de uma vez, né? Tem sido assíduo até em Porto Alegre. O Harvey é um que fala sobre isso. O que é a acumulação por expoliação? É quando você é obrigado a fazer o que o capitalismo só fazia lá no início, que é ter formas de se aliar ao Estado, formas de se aliar a restrições que fazem que você possa apropriar. Né? Por exemplo, o próprio direito de propriedade é isso. Mas como é que eu vou dar direito de propriedade? Como é que eu vou dar uma patente para alguma coisa que é muito difícil saber quem desenvolveu? Pois foi uma opção de gente que desenvolveu. Pois se eu aqui só fiz esse detalhezinho a mais. Né? O que eu faço? Eu corro na frente? Eu faço uma lei? A briga da legislação é isso. Então, isso que vai acontecer cada vez mais. Você vai ter uma violência que começa com essa coisa legal. E acaba, eu até
brinquei não, né? Falando sério, que acaba nesse tipo de perseguição de quem está tentando mostrar como é que esse coletivo está sendo apropriado, está sendo desvirtuado, né? Está sendo usado para o mal de cada um de nós, certo? Como a última agora, né? O Obama Gate, como eu estou chamando. Então, a coisa ela tem esse lado de violência que está ficando cada vez mais evidente. Então, mais uma coisa que salienta para essa importância do agora que a gente está vivendo. Tudo bem. Ok, só que essa dinâmica contraditória, de novo, fazendo aqui trabalho de advogado do diabo, ela não é marca só desse sistema, ok? Então, o que tem para variar de diferente aqui que está rolando? Eu fiz na forma de pergunta, né? Isso não era a marca do sistema até aqui, do próprio capitalismo, falando dele já, e não dos outros? Não era a marca até aqui? Eu digo não era. Por incrível que pareça, no capitalismo até aqui, os dois lados sobreviviam, os dois lados dialogavam entre si. Né? É como eu costumo dizer, o Bill Gates, ao mesmo tempo, é o herói do capitalismo americano, e eu nunca vi alguém que é tão perseguido, né, pelas instâncias jurídicas, por exemplo, do capitalismo americano. Por um motivo muito simples. Por que o governo, por que a justiça dos Estados Unidos da América tem que ficar na cola do Bill Gates? Porque se ele se tornar tudo aquilo que a tendência do sistema diz que ele tem que se tornar, um super hiper monopolista, o que ele está fazendo? Ele está impedindo que novos Bill Gates surjam. É simples como isso. A história da economia dos Estados Unidos da América é uma história fantástica. É uma história de produtores independentes. É uma história de gente que realmente fazia aquela coisa que eles dizem, né, com boca cheia, né, o self-made man, o cara que se fazia pelo seu trabalho, o Benjamin Franklin, se alguém nunca leu, leia o fantástico livro do Max Weber, que é o Capitalismo e o Espírito Protestante, que é fabuloso, para você ver como é que funciona aquilo no indivíduo. Vamos trabalhar, vamos vencer, vamos poupar, vamos aplicar e vamos transformar isso numa grande nação, e esse povo num grande povo, etc, etc. Né? Isso era verdade, fazia muito sentido. Né? Tudo bem que os índios não eram tão bem assim, mas tirando os índios, certo? E tirando os negros durante algum tempo, mas depois que eles resolveram esses dois problemas, né, do jeito lá que resolveram, a história de self-made ali era uma história forte. Então, esse lado free will, esse lado liberdade de comércio, esse lado empreendedor, era vitorioso. Com o tempo é que você vai tendo uma soberania do outro lado, um maior poder do outro lado, ok? Então, se é que essas duas coisas, né, de um lado, produtores livres, independentes, que é, por exemplo, que vai surgir da própria crise do feudalismo. Então, se de um lado você tem isso, do outro lado você tinha Estado absolutista. Né? Conforme o país, quem fazia logo um uso do equipamento, do aparelho de Estado para os seus interesses, colocava o sistema para andar mais rápido naquele lugar. Foi o que aconteceu na Inglaterra. Okay? Então, essas duas coisas se combinaram ao longo da história. Né? A Inglaterra, por exemplo, durante um certo período, dá-lhe protecionismo, dá-lhe leis protecionistas, dá-lhe ato de navegação, dá-lhe tem que usar meus navios, tem que fazer do meu jeito, papapá. Ah, bom, agora tem aquele desenvolvimento que eu quero, livre mercado. Todo mundo, meus portos são abertos para quem for. Ok? Por quê? Porque eu vou vender para todo mundo, em tudo quanto é porto do planeta. Então, essa combinação de mais Estado, mais violência e mais mercado ou mais liberdade é a característica do sistema desde o início. Só que, com o passar do tempo, o lado livre, o lado liberdade, o lado mercado, o lado independente vai perdendo para o lado expoliação, apropriação monopolizada, violência, o que não significa que essa perda do lado livre seja uma perda taxativa. Pelo contrário, porque toda vez que alguém perde e não entra mais no sistema, e não pode mais entrar, eu diria que todo Bill Gates que não conseguiu fundar uma Microsoft é candidato a ser um baita hacker. Né? Então, ou ele entra no sistema de um jeito, ou ele entra de outro. Ou ele entra dentro do sistema, inclusive ferrando com o sistema. Ok? Então, essa que é a ideia. Tudo bem. Então, isso é uma novidade. Tá? A outra novidade aqui é a coisa da hegemonia financeira. O sistema está cuidando muito desse lado hoje. O capitalismo está cuidando muito do lado dinheiro. Pois se, no lado dinheiro, se eu ficar com dinheiro na mão,
vocês podem comer o pau aí, podem estar desenvolvendo outra coisa, não, mas eu estou aqui na minha. Né? É que nem eu digo, aquele momento que a empresinha é pequenininha, que está dando super certo, que está crescendo, agora eu posso ir lá e comprar e está resolvido o problema. Então a coisa pode continuar acontecendo de maneira mais livre, mais solta. Se eu tenho a ponta do dinheiro, eu continuo controlando o que interessa no sistema. Tá? Aí eu posso, inclusive, me dar o luxo de comprar quem de vocês eu quiser. Certo? Como eu quiser. Esse eu vou comprar como sócio. Não, esse eu vou comprar e mandar ele passear. Esse eu não vou nem comprar. Eu vou esperar eu mesmo desenvolver alguma coisa usando aquilo que ele já se desenvolveu. Então, tem N formas do sistema fazer isso. Mas ele tem uma certa tranquilidade por conta da hegemonia financeira. Certo? O que nós temos que desenvolver mesmo, e não sei, se tiver alguma palestra do Bitcoin aí, se alguém souber, por favor, me avise depois, para eu saber quando é que é. Vai ter? Então tá. Que dia? Ok, vou dar uma olhadinha e vou procurar. Porque a expectativa é, será que essa solução técnica do Bitcoin é suficiente para significar essa esperança que eu tenho de você sair do domínio financeiro, de quem tem o dinheiro ou não? Essa é a discussão que eu quero ter. Por quê? Porque dinheiro não é só uma moeda, seja ela real ou virtual. Dinheiro é uma instituição. Dinheiro é uma combinação, é um poder. Não é à toa que as moedas ainda são nacionais. Não é à toa que, para elas deixarem de serem nacionais, para serem, por exemplo, de um bloco, como o euro, você tem N condições. Então, o dinheiro é um treco complicado pra caramba. Tá? Tem um economista, historiador, que ele diz que o dinheiro substitui nas sociedades modernas o sacrifício nas sociedades antigas. Olha a tese do cara. Tá? Para ele, o dinheiro é uma coisa de uma importância tal qual esses sacrifícios tinham, como unidade, como cola social, perversa, inclusive. Muito bem. Mas, então, a novidade de hoje em dia é essa. Essa novidade ela é tão perigosa, perversa mesmo, que é a palavra que eu usei, que tudo isso que eu espero que seja o lado bom da transição, o trabalho coletivo, o esgotamento da forma mercadoria, as trocas de trabalho direto, tudo isso pode não dar em nada se a gente não conseguir chegar na esfera lá de cima. Ok? Na esfera de quem realmente comanda os bancos e o que a gente chama da banca internacional. É isso que está aqui em letras maiores, é isso que a gente já falou até agora. Tá? Isso é um nome que o Marx vai usar nos rascunhos dele, lá nos Grundrisse, que é o General Intellect. Isso eu estou vendo que a gurizada já está usando esse nome. Né? O que é esse General Intellect? É exatamente o fato de que todo mundo trabalha com todo mundo. Todo mundo produz para todo mundo. Todo mundo produz em cima do que o outro produz. E é cada vez mais difícil eu ver qual é que é a minha cota-parte nesse latifúndio. Estão percebendo? O que fui eu que fiz? E isso, por sinal, é um dos lados da angústia do mundo moderno. Né? Porque, ao mesmo tempo, a gente quer saber quem eu sou, que indivíduo eu sou, né? Quem me quer, o que eu quero, né? De onde vim, para onde vou. Essas questões, nessa sociedade, elas ganham uma importância tremenda. Porque, ao mesmo tempo, tu tem uma via de dupla mão. O indivíduo é super valorizado, né? Você tem que crescer, você tem que vencer, você tem que e, ao mesmo tempo, o indivíduo é super esvaziado. Essa contradição não é só desse sistema. Essa contradição é a contradição da vida. O problema é que, nesse sistema, a maneira como ela é trabalhada, ela deixa um espaço para uma angústia muito grande. Tá? Então, poderia ter uma coisa diferente aí. A gente poderia ter consciência de quando eu estou fazendo alguma coisa para o todo. Olha, aqui agora eu estou fazendo alguma coisa para o todo. Por isso é que eu estou numa fábrica, trabalhando tantas horas. Por isso é que eu não domino tudo que todo mundo faz. Não sei se vocês viram um filme com o Nicolas Cage, chamado... não sei como é que é chamado. Alguma coisa a ver com tempo. Ele é o cara que faz propaganda propaganda não, aquele cara que anuncia o clima. Vocês viram esse filme? Esse filme é fantástico. Ele começa o filme olhando para a cara dele no espelho e tomando consciência do que ele vende. Olha como é que é interessante isso. E ele diz, eu vendo credibilidade. É isso que ele vende. Ele não vende o conhecimento de climatologia. Ele não é da área, ok? Mas ele vende a cara de segurança, de credibilidade, fazendo aquela cara séria na televisão e tal. Aí ele entra em crise, babá. Mas o interessante é uma hora que ele fala assim, vamos ver quem é que entende, então, de clima lá na minha televisão. Aí ele sai perguntando para os caras,
É tu que entende? Não, eu sou aqui o cara programador. Aí você, não, eu sou o diagramador. Eu sou sei lá o quê. Aí ele descobre que ninguém ali entende. Mas não é que ninguém ali entende, é que quem é que entende? Todo mundo junto. Uns confiam nos outros. Eu confio que alguém lá na ponta sabe essa parte. O que eu tenho que pegar é a informação que o cara me deu, na forma de um relatório, por exemplo, e eu tenho que colocar isso aqui num mapinha. Ah, não, isso aqui já veio num mapinha, mas veio num mapinha diagramado de tal jeito. Agora eu tenho que botar em linguagem sei lá do quê, para poder ter uma definição sei lá o quê, para poder passar na televisão e todo mundo ver. Né? Então, se a gente soubesse que a nossa cota parte nessa hora, não é que ela seja nula, mas ela só vale a pena se ela está nessa engrenagem. E se a gente soubesse que em outro momento, não, agora eu vou para casa e eu vou fazer música. A música eu estou fazendo. Aí eu tenho mais participação. Por mais que o instrumento também foi alguém que fez, por mais que não sei o quê, mas agora eu tenho mais participação. Então, isso poderia ser de mais conhecimento nosso. Isso ia diminuir essa angústia. Mas no sistema, não. Porque a ideia é que o trabalho coletivo seja gerido por umas poucas pessoas. Tudo bem, pode passar. Então, o que eu estou perguntando aqui? Por que tudo isso tem a ver... por que tudo isso que eu estou falando não caracteriza a nossa época, a nossa era, como apenas uma era de mudanças, como muita gente fala, né? Sistema radical, revolucionário, está o tempo inteiro se transformando. Por que eu leio nisso o contrário, uma mudança de era? Em primeiro lugar, porque esse acúmulo de mudanças menores, lá pelas tantas, ele informa uma mudança qualitativa maior. Ok? Isso que é válido em algumas ciências, né? Na economia isso é muito evidente. Uma série de mudanças pontuais fazem, lá pelas tantas, um acúmulo que tem lugar uma mudança qualitativa maior. Mas é mais do que isso, porque tem toda uma questão aí de saber que essa mudança, como é que ela é lida, o que eu posso estar vendo nela, tem muito também da minha intenção em estar querendo que essa mudança aconteça e que ela tenha um certo sentido. Dá para entender? As mudanças da economia não são que nem as mudanças, sei lá, da física. Se bem que às alturas do campeonato, até quando eu ouço também as conversas dos filhos, dos amigos dos filhos, etc., nem na física hoje em dia. Né? Porque o conhecimento cada vez maior do nosso grau de intervenção naqueles processos que estão acontecendo é gigante. Na economia isso é gigante. Então o que a gente está falando? Que o tamanho dessa mudança, a força dessa mudança não está dado. Eu só quero conhecer. Não quero conhecer, eu quero atuar sobre. E o meu querer atuar sobre vai fazer essa mudança ser maior ou ser menor, ser mais rápida ou menos rápida, ter um sentido X ou ter um sentido Y. Ok? Então a ideia é essa. E qual é que é a pergunta que mais importa? É exatamente como fazer para ela se tornar mais potente. Como fazer, se a gente estiver lendo no atual momento um potencial de mudança de era, a gente conseguir fazer com que realmente seja isso, uma mudança de era. Falta? Opa, então tá. Então essa é a luta que já está sendo travada e para a qual eu vim chamar vocês. Qual é que é a ideia, gente? Passando então rapidinho para o que interessa para vocês. O que eu quero de vocês é isso aqui, ó. Nos ajudar a construir Olha aí, a nomenclatura vocês não tirem sarro, tá bom? Não sei se é bem isso, quais são os nomes aí oficiais dos negócios. Mas a ideia é mais ou menos essa, nos ajudar a construir um site, uma plataforma, o que seja, colaborativa, óbvio, porque nós... Imagina a universidade brasileira hoje chegar e encomendar para a IBM, façam isso para nós, não tem como. Né? Então, a ideia é que a gente consiga angariar simpatias para essa tarefa. Qual é que é a tarefa? Construir um locus, um local de informação que colete toda a informação possível de formas de produção, de troca, de relacionamento entre pessoas, de relacionamento com a natureza, que não seja do modo tradicional, que não seja mercantil, que não envolva o dinheiro, ou que envolva, mas de maneira subordinada, não dominante. Está dando para entender? Já vai ficar mais claro. Tentando detalhar um pouco mais. Algo como uma wiki não enciclopédia. Entenderam? Como eu tentei formular? Como se fosse uma wiki, mas não uma wiki que a intenção é ter todo tipo de conhecimento sobre todas as áreas. Não, a gente não quer uma enciclopédia. É como se fosse um diretório dirigido mesmo. A gente quer informações sobre isso. Sobre experimentos no mundo de gente que estaria já fazendo, porque já tem gente fazendo isso.
Né? Há pouco eu estava conversando com um guri aí que veio de Pelotas, que está ali manejando a nossa apresentação ali, e ele está num hotel. Eu falei, mas por que tu não foi para o Couchsurfing? Quem conhece o Couchsurfing aqui? Oh, ainda é pouca gente, curioso, tá vendo? Couchsurfing é um site, ele está citado aqui no fim da apresentação, onde as pessoas hospedam umas às outras apenas na base da camaradagem. Obviamente é uma camaradagem mediada, ok? Mas, ou seja, o dinheiro não é a única mediação. Por que eu deixo alguém ficar na minha casa por dinheiro? Na pior das hipóteses, se ele roubar alguma coisa, pelo menos ele pagou, né? Pagou para ficar lá, levou alguma coisa de brinde, mas né, pelo menos pagou. Não, e no Couchsurfing não, o cara não vai pagar, e se ele roubar alguma coisa? Sim, mas eu não estou contando que ele vai roubar alguma coisa. Não é só porque eu sou inocente, é porque eu tenho outras formas de mediação. Uma forma de mediação é a informação. Aquele cara já ficou na casa de uma porção de gente deu lá um testemunho daquele cara. Ó, esse cara é legal, né? Como eu costumo dizer, ele passa no teste da louça. Né? Ele lava a louça depois que eu sirvo a mesa, papapá. Pronto, você vai criando uma comunidade alternativa. Eu viajo o mundo inteiro de Couchsurfing. Eu não pago mais para viajar, ok? Eu viajo de avião, porque não dá para pedir carona de avião, mas em terra, né, a gente dá para andar de carona um pouquinho, dá para ficar na casa dos outros. É um tipo de turismo fenomenal. O cara me ensina o que tem. Eu fui para a Turquia antes dessa coisa toda, eu já sabia que o treco ia estourar na Turquia. Eu sabia, eu falei, gente, vai acontecer tal coisa assim, assim. Mas por quê? Alguém disse, não tem nada. É clima, é clima. Agorizado, o pessoal aí na faixa dos 20, 30, está dizendo que o clima está pesado. Mas como, papapá? Por quê? É isso. Né? E assim tem N outros, Airbnb, babá. Então, o que eu quero? Eu quero que todos esses venham parar num mesmo, como é que chama isso? Site mesmo, né? Vai parar essas informações ali. E que essas informações, elas já entrem por uma porta que me ajude a coletá-las depois e a articular. Eu quero lá pelas tantas dizer, ó, 20% da hotelaria no mundo hoje não é mais hotel. Não é mais hotel formal. O Airbnb teve uma bronca agora com o prefeito de Nova York. Ok? Por quê? Porque eles não são hotéis. E as pessoas, o Airbnb é diferente do Couchsurfing, porque você paga alguma coisa. Mas você paga sem a mediação do mercado, com a mediação direta das pessoas. O custo para você usar um carro, por exemplo, ou um apartamento de alguém, baixa lá embaixo. Estão entendendo o tanto de coisa que está surgindo no mundo? Só que essas coisas, tinha um amigo meu recentemente, agora no Schumacher College, na Inglaterra, estudando isso. O Schumacher College diz que eles fazem ecossocialismo. Olha que nome. Hã? Interessante. Eu falei com ele, tá, cara, legal, Tomás. Tomás da Engage, não sei se vocês conhecem aqui de Porto Alegre, que é fantástico. Né? Eu falei, pá, Tomás, agora me diga, aí no Schumacher o pessoal tem uma quantificação de quanto da economia mundial já é essa economia alternativa, colaborativa, associativa, cooperativa, sem um ser dono, sem os outros serem assalariados? Já tem essa quantificação? Não, droga, então eu vou ter que ir lá no FISLE mesmo. Vou ter que ir, porque a gente precisa de ajuda para fazer isso. Para mostrar que essa economia existe, porque a gente já sabe que ela existe. Tá? Pode passar aí, que aí vocês vão ver. Ó, nem precisa disso aqui. Depois vocês leem isso aí em outros lugares. Tá? Passa o próximo. Essas aqui são as áreas que eu gostaria que esse site tivesse. Né? Minimamente, aquelas abas, aquelas orelhinhas, né? Aqueles caminhos da informação chegar, elas teriam que conter isso. Elas teriam que conter tudo aquilo que tem a ver com novas formas de troca e consumo, todas que têm a ver com novos processos de trabalho e produção, todos que têm a ver com novas formas de relação com a natureza, tudo que tem a ver com novas formas de relação entre pessoas e tudo que tem a ver com novos arranjos institucionais. Então, qualquer pessoa que faz alguma coisa em alguma área dessa, ela ia colocar a informação aqui. E todo mundo, obviamente, compartilhando a informação de todo mundo. Pode passar. Aqui, isso são exemplos do que a gente já tem. A gente já tem disponibilização gratuita de livro, de música, de curso, de hospedagem, de camaradagem, que não é a mesma coisa que hospedagem. Olha que genial no Couchsurfing. Se você não tem casa com um sofá para a pessoa dormir, mas você tem tempo para sair com ela, você dá o quê? O seu tempo. Tu coloca lá, eu sou disponível para coffee and drink. No couch in my house, entendeu? Não tem, mas vocês podem sair comigo. Eu falo para os meus hóspedes, eu dou o couch. Bem confortável, por sinal. Banheiro independente, rede no quintal. Né? Só que eu não tenho tempo. Então, vocês vão ter que se virar com gurizada
para poder sair. Perfeito. Então, até a camaradagem tem esse tipo de mediação. Né? A mesma coisa, compra, venda, aluguel diretamente, sem a intermediação tradicional, disponibilização de capital, toda a história dos crowdfundings hoje em dia tem tudo a ver com isso, criação de redes de comércio justo, empreendimentos variantes de assalariamento. Essa é a ideia. Tá? Esse aqui é um que é parecido com isso que eu quero fazer. Quem organizou esse foi a IBM. Vocês conhecem? Alguém conhece? Alguém conhece esse site? Isso é uma iniciativa da IBM. Depois, se tivesse tempo, a gente abria, mas não vai dar tempo, então deixa para lá. Mas essa é uma iniciativa da IBM que pega tudo a ver com ciência. Então, todas as informações de desenvolvimento científico no mundo, eles organizam. Que legal, já é uma boa. Mas por que isso interessa para a IBM? Lembra aquilo que eu falei? Porque, mal ou bem, é ciência, alguém do capital vai querer saber. O capital também está se beneficiando dessa informação livre, grátis, bonitinha na mão. Estão percebendo? Agora, ninguém está organizando essa informação para o interesse que é o nosso, de formas alternativas. Claro que tem muita coisa de ciência que vai nos interessar também, mas eu quero saber com esse recorte. Ela é desenvolvida de maneira diferente, ela não é desenvolvida da maneira tradicional. Pronto, pode passar, que aí no final só tem esses exemplos. Ó, pode passar, um atrás do outro. Esse é o Airbnb, esse é o Couchsurfing. Vocês devem conhecer vários desses, pode passar. Esse é famoso. Hoje em dia, imagina, aluno meu reclama, o professor de cálculo é uma porcaria. Eu falo, meu amigo, tu pode escolher o curso de cálculo que tu quiser hoje. Entendeu? Eu estou acompanhando da USP, eu estou acompanhando do FRJ, e o meu é de Cambridge. Então, olha a oferta para esse negócio. Pode passar. Tá? Vários aqui vocês conhecem, né? Esse é um nacional. E esse é o último parágrafo que eu falei para vocês, que é o que estimula esse grupo de pesquisa nosso lá. Qual é que é a ideia? O marxismo tradicional, que é quem mais levava essa mensagem de que o mundo tem que mudar, nós vamos revolucionar, babá, mas o marxismo tradicional, ele cometeu um equívoco, não o pobre Marx, mas, enfim, os caras, os herdeiros, né? Ou tinha a turma da luta de classes, né? Ou tinha a turma das forças produtivas, como eu chamo. Então, tem a turma que não interessa o desenvolvimento das forças produtivas. Se a luta de classes for forte, a gente consegue derrubar. Entendeu? A revolução está na esquina. Né? Aí tem a outra turma de que, né, que revolução, que movimentos sociais, que trabalhador, esquece. Entendeu? Esse sistema vai negar o trabalho, é só a gente ficar aqui parado, sentado, que tudo vai dar certo no final. Nenhuma coisa nem outra. Ok? O que esse inglês aqui, que é fantástico, vai dizer, o Perry Anderson? Ele vai falar que uma das conclusões importantes de quando a gente estuda a transição passada, a transição feudalismo-capitalismo, uma das conclusões importantes é que ali você não tem um desgaste das relações sociais e, de repente, as forças produtivas inovadoras irrompem, emergem triunfalmente e você constrói a sociedade nova. Ele diz, não, acontece as duas coisas o tempo inteiro. Toda vez que novas tentativas de produzir de maneira diferente acontecem, elas ajudam a esgarçar o tecido social, a mudar a legislação, né, para ela entrar. No início, o que vai acontecer com essas? Nem bem elas pum e pum. Então, elas não vão emergir triunfalmente, vão fazer uma sociedade nova. Não, elas nem bem vão emergir e vão falhar. Que nem bolhas que... Só que aí vem uma, aí vem outra, aí vem outra. E aí o que vai acontecendo com as relações sociais, com o tecido social? Vai ficando cada vez mais esgarçado. Lá pelas tantas, ele inclusive vai ajudar a emergência de novas. Entenderam? Então, a revolução, na verdade, é o resultado desse processo. Ok? As forças produtivas e as relações sociais, elas ficam tensionando uma a outra, e é isso que faz a transição ser possível. Ok? Bom, acabei, gente. Para variar, não deu tempo de vocês fazerem muitas questões. Eu gostaria que vocês... Pode passar a primeira tela onde tem o meu e-mail? O meu e-mail é o meu nome, glauciacampregher.com. E a gente está querendo fazer grupos de pesquisa que tenham interesse, que tenham a vontade de ajudar a construir essa coisa aqui que eu não sei como é que chama, ok? Essa coisa, a única coisa que a gente sabe é que ela é um wiki, né? Ela é colaborativa, certo? Ela tem que ser com gente interessada em fazer essa discussão. De alguma forma, isso vai ser muito legal, tá? Pode envolver recursos, e o problema não é que não envolva, não tem que não envolver recursos para ser legal, entendeu? Para ser legal tem que ser de pobre, tem que ser por amor. Não, não é isso.
Tá? Só não pode ser um dinheiro concentrado com gente interessada em apropriação privada. Ok? Aí sim. Então, quem puder, anote aqui, entre em contato, que a gente vai fazer conversas mais íntimas, N conversas, ao vivo, em cores, ou né, nos meios sociais, aí, até a gente conseguir fechar alguma coisa. Obrigada.